Se você teve uma queda que caiu apoiando o teu braço e começou a ter uma dor na parte lateral do cotovelo, tu pode ter feito uma fratura de cabeça de rádio. Me acompanhe nesse vídeo que até o final tu vai saber tudo que é importante sobre esse tipo de fratura. Olá, eu sou Robert Wagner, ortopedista com 30 anos de experiência. Bom, o rádio, juntamente com a ulna, são os dois ossos que formam o antebraço. E a cabeça do rádio, a região do rádio, fica mais próxima ao cotovelo, a parte mais proximal. A cabeça do rádio se articula com duas regiões, com o húmero, que é o osso do braço aqui, e com a ulna. Então é uma partezinha bem na parte de cima do rádio, que é responsável principalmente pelo momento de pronto-supinação, que é esse momento de rotação do antebraço. Então, a cabeça do rádio é a parte importante nesse tipo de movimento. A fratura de cabeça de rádio é a fratura mais frequente no adulto, na região do cotovelo. E o mecanismo disso acontecer, basicamente, é aquela situação que a pessoa vai levar um tombo, ela vai cair, quando cai ela se apoia com o cotovelo estendido e com o braço na mão. Então, ao apoiar o braço no chão, essa energia é transmitida e a cabeça do rádio faz pressão contra o osso do húmero, provocando essa fratura. Existem algumas situações de um trauma de energia maior, por exemplo, uma queda de moto, um outro acidente mais grave, em que a fratura de rádio pode estar associado com outras lesões, lesões ligamentares. Inclusive, existe uma lesão chamada tríade terrível, que é uma lesão muito grave do cotovelo, abominada por todos os ortopedistas. Existe uma associação de 3 lesões: fratura de cabeça de rádio, fratura da ulna e luxação do cotovelo. Isso é uma lesão de difícil tratamento, uma lesão que existe uma instabilidade muito grande do cotovelo, que acaba sempre tendo que ter um tratamento cirúrgico e resultado muito adverso. Existe um índice muito grande de complicações nesse tipo de lesão. Quais são os sintomas da fratura da cabeça do rádio? Bom, basicamente é dor, uma dor que acontece logo na sequência do trauma, uma dor que é localizada na parte lateral do cotovelo, e o cotovelo, em função disso, tem algumas limitações de alguns movimentos, principalmente se tu quer fazer um movimento de pronto-supinação, essa rotação do cotovelo vai ter dor, e também na dificuldade de fazer uma extensão e dobrar e esticar o cotovelo, também provoca dor. Com o passar das horas vai acontecer um inchaço, vai ficando mais grosso, inchado nessa região. Algumas horas mais tarde pode aparecer um hematoma localizado, Então esse é o quadro clínico da fratura de cabeça de rádio. Como é feito o diagnóstico da fratura de cabeça de rádio? Bom, basicamente uma história clínica, Então a pessoa caiu com o braço estendido, começou a ter essa dor, a gente faz um teste clínico palpando nessa região, então isso já é muito sugestivo. O raio-x simples do cotovelo consegue nos mostrar quando existe uma fratura visível, que é a maioria das vezes, mas existe uma situação bem específica que chama-se fraturas ocultas. Isso são fraturas em que não existe um afastamento dos fragmentos, a gente não enxerga o traço de fratura. Então essa é uma fratura que muitas vezes pode passar desapercebida num raio-x. Então quando existe uma suspeita clínica muito forte e tu não identifica a fratura no raio-x, aí se indica fazer exames complementares, como por exemplo uma ressonância, que tu vai conseguir identificar o edema presente na cabeça do rádio, que caracteriza a fratura, apesar de não ter o afastamento entre os fragmentos. Também pode ser usado numa avaliação, pensando no tratamento do que fazer, a tomografia. Então às vezes uma montagem tridimensional consegue te dar uma ideia melhor sobre fragmentos, sobre afastamento de fragmentos. Pode ser importante num planejamento de uma cirurgia para fratura de cabeça de rádio. Quanto ao tratamento na fratura de cabeça de rádio, ele pode ser conservador ou cirúrgico. Naquelas fraturas em que existe um deslocamento pequeno ou não existe deslocamento, a maioria das situações de tratamento da fratura de cabeça de rádio é não cirúrgico. O que é o tratamento nessas situações? Basicamente, analgesia, então medidas de alívio de dor. Então, além da medicação, se usa algum tipo de imobilização. Pode ser uma tala ou então uma tipóia, dependendo da intensidade da dor. Um detalhe importante: esse período de imobilização tem que ser curto, 1 ou 2 semanas no máximo. E aí inicia-se um tratamento funcional de reabilitação. O que é esse tratamento funcional de reabilitação? É fazer movimentos suaves, orientados com o fisioterapeuta, porque a articulação do cotovelo é uma articulação que tende a ter uma rigidez muito precoce, muito rápida. Então, quando se deixa a imobilização muito prolongada, a articulação como um todo começa a ficar rígida, o que vai atrapalhar o resultado funcional dessa fratura. Então, a tendência hoje é deixar pouco tempo de imobilização e começar com uma fisioterapia precoce, movimentos suaves, sem forçar. Isso vai ter a médio e longo prazo um resultado funcional bem melhor. O outro tratamento é o tratamento cirúrgico. Em que situações a gente pensa em tratamento cirúrgico? Então, fraturas com deslocamento maior, fraturas cominutivas. A gente comentou há pouco da tríade terrível, então também é uma situação que tem que pensar em tratamento cirúrgico. Eventualmente, existem situações que existe um bloqueio da articulação, Então, um fragmento da fratura bloqueia a pronto-supinação.
também uma indicação de tratamento cirúrgico. Da mesma forma como a gente conversou, o tratamento cirúrgico também é importante ter uma reabilitação precoce para evitar sequelas maiores desse tipo de fratura, ok? Eu comentei há pouco que existe a tríade terrível, que existe um componente de luxação de cotovelo. Eu tenho aqui em cima um outro vídeo no canal que fala sobre luxação de cotovelo. Vou te convidar a assistir esse vídeo que está muito bom para entender um pouco melhor do tratamento também da luxação de cotovelo. Se tu está gostando do nosso trabalho aqui, se está achando útil nossos vídeos, aproveita ligeirinho para te inscrever no canal, dá o teu joinha aqui e compartilha esse vídeo de forma que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho, ok?